E aí galera, depois do vídeo sobre o dia M, me pediram para falar sobre as consequências e como tem muita coisa sobre isso, já que esse quadrinho teve uma repercussão enorme. Para hoje vamos falar sobre o último capítulo da Dinastia M, que foi basicamente o dia seguinte do feitiço que quase exterminou a raça mutante. O quadrinho começa com cenas de vários lugares diferentes, até que podemos ver a Layla acordando atrasada para a escola e percebendo que as coisas estavam diferentes. Já na Torre dos Vingadores, o Homem-Aranha acordou comentando sobre a dor de cabeça, e a Mary Jane sugeriu não ser atingido tantas vezes pelo Dr. Octopus. Pouco depois foi conversar com os outros heróis, que debatiam sobre como lutavam contra tudo e todos, sendo que no outro dia todo mundo acordou numa boa. O Peter claramente angustiado, enquanto percebia que alguns lembravam dos ocorridos e outros não tinham ideia do que tinha acontecido. Tanto que bateu na mesa com força e a Capitã Marvel tentou acalmá-lo, argumentando que estavam bem, tudo tinha voltado ao normal. Foi bem aí que o Doutor Estranho apareceu, dizendo que não. Cortando para o Instituto Xavier, Emma acordou no meio do jardim e, como ouviu um aluno desesperado gritando, correu para ver o que tinha acontecido. Uma aluna desmaiada no colo da Lince Negra, do outro lado Ciclope, Noturno e Colossus tentando acalmar a galera e entender o que tinha acontecido, porque alguns ainda tinham poderes. Scott logo disse para o Kurt encontrar o Logan, porque se tivesse perdido o fator de cura, seu esqueleto de adamantium poderia matá-lo. Rapidamente o Noturno foi teleportando de um lugar para o outro, até encontrar o amigo perto do jato, e também apavorado dizendo que lembrava de toda a sua vida. Voltando para a escola, os alunos continuavam falando, alguns querendo ligar para os pais, outros perguntando se foram maus, e até aqueles dizendo para Emma que não se sentiam bem. Enquanto o Scott gritava o nome dela, vimos a telepata correndo em direção ao cérebro para ter a confirmação sobre a quantidade de mutantes no planeta. Chegando lá, entrou em negação, e enquanto chorava via poucos pontos espalhados pelo mundo. No caso, os mutantes que não foram afetados pelo feitiço. Lá fora, Noturno e Lince Negra tentavam consolar os alunos, até que a Kate se aproximou da Miragem bem triste e perguntou se ela lembrava da Dinastia M. Porém, a heroína também não lembrava de nada. Quando a Emma saiu do cérebro, aquela galera toda quis uma resposta precisa. Mais gente querendo ligar para a família e perguntando o que fazer. Aí dá pra gente ver mais uma vez como tantos mutantes depositam sua confiança na Rainha Branca. Até mesmo os professores e heróis, já adultos, esperam que ela faça alguma coisa, nem que seja para esclarecer o que aconteceu. Eram muitas perguntas e cobranças, tanto que respondeu por telepatia que a coisa era séria e que deviam parar de falar tanto. Ela precisava pensar para descobrir o que estava acontecendo. Se a Wanda apagou o gene mutante ou apenas reprimiu a mutação. Para a Rainha Branca, o Charles com certeza saberia o que era aquilo, quando de repente o Homem de Gelo chegou suando e perguntando se esse era o fim dele. Tanto que o Fera, Ciclope, Emma e Noturno ficaram olhando seriamente e lamentando. Enquanto isso, as notícias começaram a correr pelo mundo. A Casa Branca estava perto de fazer um pronunciamento. Confirmaram que nessa manhã, centenas, se não milhares de mutantes, como são chamados no dialeto popular, e que carregam o gene mutante, pareciam perder o gene e suas habilidades. A Casa Branca trabalhava com os maiores cientistas para entender de fato o que aconteceu, e as informações seriam divulgadas ao público assim que possível. Continuaram dizendo que deviam ressaltar que o governo não tinha nada a ver com isso, porque não existia nenhuma pauta antimutante ou programa semelhante naquele momento. A Capitã Marvel lamentou pelos X-Men assim que apareceu uma imagem do William Stryker e o comentário de que os mutantes eram uma abominação. O Capitão América, que não gostava de ouvir esse tipo de coisa, pediu para desligar a TV. O Homem de Ferro, que também não lembrava de nada, não quis dar entrevista para não alimentar o ódio pelos mutantes que sobraram.
Então o Mago Supremo disse que aparentemente aqueles que estavam no evento e foram protegidos pela defesa da Emma e a magia dele eram os únicos que lembravam do que aconteceu. O capitão perguntou se ele tinha como localizar a Wanda, porque a magia deixa um rastro, mas nem assim foi possível saber a localização. Inclusive, o mago comentou que seu trabalho como mestre das artes místicas é simples, proteger o mundo de ataques como esse, mas falhou completamente. O Homem-Aranha pediu para apagar da mente dele tudo o que tinha acontecido, mas não é tão simples, e aí o amigão da vizinhança se irritou, mas foi consolado pelo Capitão América. De repente, o Homem de Ferro recebeu um sinal de que tinha alguém na antiga mansão dos Vingadores, e por isso a equipe foi até lá, mas só encontraram as ruínas, e a Mulher Hulk perguntou o que era aquilo na parede. Chegando perto, viram o traje do Gavião Arqueiro e um jornal com a famosa foto da formação antiga com ele e os gêmeos Maximoff, o que teve um peso emocional muito grande para o Capitão América, que foi o líder. Partindo para Genosha, Magneto andava bem triste pelo que sobrou, e ao tentar mover um garfo, percebeu que não tinha mais poderes. Os X-Men chegaram perguntando onde a Wanda estava, e o Wolverine pulou para cima dele ameaçando matar. Mas o Eric já estava tão para baixo que nem se mexeu. Os heróis queriam saber onde encontrar o Charles e os gêmeos Maximoff, mas tudo que o Eric dizia é que não sabia. Então os X-Men foram embora, porque aquele que um dia foi o mutante mais poderoso do mundo tinha acabado de se tornar um ser humano comum. O quadrinho foi chegando ao fim com o Homem-Formiga dando uma entrevista, dizendo que era difícil falar sobre o assunto, provavelmente viram a extinção de uma espécie. Naquele momento não tinha ideia de como aconteceu e a ciência não devia descansar até descobrir como e quem foi o responsável. Não apenas uma população mutante foi devastada, o coração partiu em pensar nos irmãos e irmãs que foram afetados. Não apenas isso, afeta o ecossistema todo porque a ordem natural da evolução foi alterada e o modo como o planeta reage à existência da humanidade também foi alterado. Talvez o mundo não estivesse preparado para aguentar as mudanças que aconteceram. Enquanto isso, a Feiticeira Escarlate parecia feliz em um povoado distante. Ele continuou dizendo que talvez estivessem falando de dezenas de milhares de mutantes, ou quem sabe centenas de milhares, e quantos controlavam ou produziam fontes de energia, ou manipulavam elementos que afetam a atmosfera e mantêm o clima no lugar. Para um cientista, é uma coisa que não saía da cabeça. A energia de milhares de mutantes não poderia desaparecer dessa forma, e por isso ficava o questionamento: para onde ela foi? A terceira lei de Isaac Newton diz que para toda uma ação há uma reação igual e oposta. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!